Crespo, boa noite, Boa Isabela noite. Janela do Lance. Eu queria que você falasse sobre dois assuntos. Primeiro, fizesse uma análise no geral da partida, o que faltou para o São Paulo sair com os 3 pontos. E segundo, que você falasse sobre um jogador em específico, que é o Luiz Gustavo. Ele deu uma declaração muito forte no último jogo. Hoje começou como titular, tem contrato até o final do ano. Você pensa no Luiz Gustavo no seu planejamento para 2026? Você já sabe, você é simpática. Planejamento 2026, gente, não. Ainda não. Ainda não. A gente tem uma meta importante que era de chegar a, a tentar jogar a las posiciones de pré-libertadores. Lo de Gustavo, de todos. Então, jogo não é fácil jogar com o Flamengo. Nunca é fácil jogar com o Flamengo, tem muita qualidade. Acho que o time encontrou muito bem. Acho que o empate está bem. Sabor, uma lástima final, porque a gente acreditava que podia lograr a virada, mas acabar um jogo assim com essa sensação é bem legal. Ainda por um momento atual do Flamengo, do rival. Hernan, boa noite. Boa noite. O seu primeiro jogo no retorno ao São Paulo foi contra o Flamengo no primeiro turno. Olhando para aquele jogo e olhando para hoje, né, me parece que naquele momento era um processo de reconstrução que você teria que fazer no time. Apesar dos percalços, departamento médico, comparando talvez as duas atuações, dá para perceber que você conseguiu reconstruir esse São Paulo diante de um adversário tão forte? A ideia é tentar no momento que a gente chegou, era construir uma ideia, uma identidade. E depois começar a ver coisas onde a gente podia arriscar um pouco mais. Muitas vezes deu certo, muitas vezes não. Onde podia modificar coisas quando eles assimilaram o que a gente pretendia. Então, se você vai ver, hoje colocamos a Ferreirinha aí. Quando todo mundo pensava colocar um lateral, a gente... Por quê? Porque sabe que todo o time dava garantias para poder jogar um certo jeito. Então, a base está sólida, São Paulo sabe o que jogar, e a partir daí começar a ver e tentar coisas. Então, hoje tentamos uma coisa de uma parte diferente. Por quê? Porque apoiados na base que a gente construiu nestes 4 ou 5 meses. Crespo, tudo bem? Eu quero ir justamente nessa questão do Ferreirinha. Eu lembro que em determinado momento você foi perguntado sobre o Henrique Carmo e você até comentou, né, que esses jogadores que são os pontas, né, no seu sistema, quando você joga com 3 zagueiros, uma dupla de ataque, fica mais difícil de colocar esse jogador que é um ponta. Sim. E o São Paulo ele tem o Ferreirinha, né, que é esse ponta bem característico. Tem também o Luca da base, tinha o Henrique Carmo. Você acha que, de repente, daqui para frente, esses jogadores que são pontas mesmo e que às vezes não se adaptam tanto a essa dupla de ataque, eles podem começar a ser mais utilizados como o Ferreirinha foi utilizado agora contra o Flamengo, Depende como um do ala, jogo, ou vai não? depender muito? O ponto é isto aqui. A ideia, quando falamos da ideia de identidade, não é se você joga com 3 zagueiros, 4 zagueiros à frente. Hoje, Carrascal, Plata, Elino, jogavam dentro ou fora? Carrascal dentro. Então era mais fácil para pegar Sabino. Tá bom ou não? Lino, joga fora ou dentro? Fora. Cedric. Plata, com Ferraresi e com Arboleda. Então você tem que jogar 1 contra 1 contra Emerson Royal. Então a tarefa do Ferreira é defender e atacar. Então, voltando à pergunta anterior, você pode fazer este tipo de coisas quando a identidade é muito sólida, porque já sabe que dentro temos que marcar, dentro, no meio, com os volantes, ter as 2 puntas aí. Então, pode começar a fazer estas coisas, mas isso precisa tempo. E então, tentamos. Hoje deu certo, porque ele jogou bem, foi
personalmente, como falei com eles antes do jogo, em intervalo também, a chave do jogo era 1 contra 1, Ferreirinha contra o Emerson Royal. E depois acabou sendo o melhor do jogo, ganhou prêmio, fez gol. Então, talvez deu certo. Muitas vezes a gente tem que tentar fazer coisas. Hoje deu certo, muitas vezes deram certo, e outras vezes não. Hernan, boa noite. Aqui. Alexandre Salvador, canal 3 Zagueiros. Hernan, outra coisa que deu muito certo, né? Essa sua característica de estimular a marcação individual dos jogadores, a caçada ao adversário. Deu certo contra o Vasco, deu certo hoje. Quando é que você percebeu que esse seria a característica do seu time aqui no São Paulo? Esse time de marcação muito em cima, pressão sobre o adversário. Você já veio com essa ideia ou foi vendo a característica dos jogadores? Eu sempre falei, aqui em São Paulo você tem que adaptar e tem que tentar convencer com uma ideia e eles têm que se encontrar bem. Então, mas são diferentes jogos, não é que sempre vamos jogar assim. Se você vai jogar com Atlético Mineiro, com Palmeiras, com o mesmo Vasco, jogam 1 contra 1. Com Flamengo tem que jogar, não tem que dar espaço, não tem que dar. Então, talvez neste caso tentamos de fazer 1 contra 1, deixando Tapia contra os 2 zagueiros a correr. E a gente sabia que ia chegar. Leo Ortiz ia chegar, que Danilo podia chegar. Prefiro que tenha a bola Leo e Danilo que outros. Então, é uma escolha, não é que tem. E deu certo, mas não pode cobrir tudo. Muitas vezes tem que jogar individual, muitas vezes não. Tem que rodar. Normalmente, com os 3 zagueiros, a gente normalmente tem que rodar de um lado a outro. A gente não tinha que rodar hoje. Por quê? Porque, sim, jogou com 3 zagueiros, mas em realidade jogou com 4. E Ferreirinha, então. Relativo, gente. Não vamos a pensar, é assim não. O futebol tem que adaptar às situações e a gente treina e trabalha para adaptar a situação. Muitas vezes, como nestes casos, que joga cada 3 dias.